Muito bem, seguimos com o nosso Farol de Limeira. Agora sim, vamos abrir um debate bacana aqui, reunindo o nosso companheiro Antônio Cláudio Bontorin, que já está devidamente na redação da tribuna, e o nosso companheiro Ronei Costa Martins Silva, que vem conosco aqui. Antes de mais nada, Ronei, seja muito bem-vindo ao nosso Farol. Um grande abraço. Olá, Beto. Muito bom dia. Grande abraço para você e para o Bontorin. Cláudio, bem-vindo mais uma vez. Um abraço, bem-vindo. Um abraço, Beto, um abraço, Ronei, um bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Farol também. Cláudio, vamos lá, eu começo contigo, porque na semana passada o Ronei trouxe, inclusive, com ilustrações aqui, a questão do trem urbano e tal. E havia uma expectativa que ele tivesse uma paradinha aqui em nossa cidade também, possivelmente que esse trajeto fosse esticado até Rio Claro, e você, claro, como sempre, pesquisando tudo aquilo que acontece, tem novidades a respeito desse tema proposto pelo Ronei. Cláudio. Isso mesmo, Beto. Eu conversei na Secretaria de Transportes Metropolitanos, né, para fazer uma pauta para a tribuna que nós vamos estar publicando agora no final de semana. E a informação que eu tive não é nada animadora. O trem intercidades, ou o projeto TIC, como eles estão chamando agora, né? A prioridade é chegar até Campinas. A prioridade é de São Paulo até Campinas, com uma instrução, uma estação paradora em Francisco Morato, e não chegar nem até Americana. Ao longo da discussão desse projeto, foram sendo modificadas várias etapas da construção, né, do trabalho de implantação, porque na realidade nós já temos uma malha ferroviária nesse percurso, por sinal, uma malha ferroviária remodelada, porque tem o transporte de carga, né? Ela já está apta ao transporte pesado de carga, então ela está muito bem aparelhada e cuidada pela Rumo, né? Logística, que é a empresa que trata do local, mas o trajeto que deveria se estender até Americana, foi pedido até para Limeira ou até para Rio Claro, ele deve parar em Campinas mesmo, e transportando entre 580 a 590 mil passageiros, né, por mês. É um investimento de 10 bilhões, né, e 600 milhões de reais, e o edital de lançamento já está sendo finalizado e deve estar aí publicado nos próximos dias, devido à renovação do contrato com a malha ferroviária Sudeste, né, que possibilitou a continuidade do desenvolvimento dessas ferrovias de curto alcance até 2056. Esse projeto do trem intercidades, ele vai ser uma concessão de 35 anos, né? E, infelizmente, nós não veremos por aqui, a não ser que um próximo governo do Estado ou um novo estudo possa trazê-lo. Acredito que nós estamos aptos, sim, a receber esse trem, né, esse meio de locomoção, porque nós temos condições e as ferrovias da nossa região aqui estão todas em bom estado, Beto. Ô Ney, notícia que desanima um pouco, né? Olha, sem dúvida desanima. Eu não sei se o Bontorin tem a informação sobre o outro sentido, aquele que sai de Sorocaba, no primeiro momento ia até São José dos Campos, o sentido na transversal, não é? O trem intercidades ele terá a forma de um X, de uma cruz. A primeira linha sairá de Santos e virá até Campinas, como disse o Bontorin, e a outra linha que cruzará esta já citada, ela sairá de Sorocaba e irá até São José dos Campos.
Na verdade, inicialmente ela iria até Taubaté, depois houve uma discussão para que ela pudesse ser alongada até São José dos Campos. E hoje, de uma forma muito curiosa, pelo menos a informação mais antiga que eu tenho, o Bontonin poderá, talvez, se tiver essa informação, atualizar, é que houve uma segunda decisão política que levou esta outra extremidade da linha para a cidade de Pindamonhangaba, uma cidade de 150 mil habitantes. E esta é a minha questão para os senhores. Se, no outro sentido, aquele sentido que vai de Sorocaba até São José dos Campos, houve uma discussão para alongá-la até Pindamonhangaba, uma cidade pequena, não é, por padrão das nossas cidades aqui na região, São José dos Campos tem 700 mil habitantes, não é? E houve uma discussão para levar a última estação do trem até Pindamonhangaba, que tem 150 mil habitantes. Baseado nesta decisão, do outro sentido da linha, fico aqui pensando com os meus botões. Limeira tem 320, 310 mil habitantes. Não é? Nós estamos na região metropolitana de Piracicaba. Isto são argumentos mais do que suficientes, dada a última estação em Pindamonhangaba, são argumentos mais do que suficientes para que nós pleiteemos, sim, a extensão desta linha até Limeira. Eu ainda não me dou por vencido, senhores. Eu acho que a gente ainda pode pressionar, clamar para as nossas lideranças locais com expressão a nível nacional e estadual, para que nós possamos, de alguma forma, garantir que, de repente, o próximo governo olhe para nós com um pouquinho mais de atenção, porque a extensão do trem intercidades trará muitos benefícios para a nossa região, sem sombra de dúvidas. Deixa eu perguntar uma coisa. Ô Cláudio, você que sempre pega aí o caminho da roça, né? Passa próximo de Piracicaba. Eu sempre, quando posso, também vou lá aos domingos levar a Márcia passear um pouquinho. Ela gosta muito de Piracicaba. Se nós juntarmos a população de Piracicaba e Limeira aí, nós estamos falando em algo em torno de 800 mil pessoas, não, Cláudio? 800 mil pessoas, sim, Beto. A região de Piracicaba e de Limeira reunidos, só os dois municípios, né? Limeira com 311, 320, ainda não temos uma definição mais atualizada, né? Esse número é de 2021, e Piracicaba em torno de 400 a 500 mil habitantes. Duas regiões realmente muito ricas, né? E muito desenvolvidas nesse sentido. A diferença é que a malha ferroviária, por exemplo, que chega até Limeira, ela não passa por Piracicaba, ela segue por Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Rio Claro e vai em direção ao Mato Grosso, né, onde busca os grãos para o transporte através da concessão da empresa transportadora, Beto. E se juntar São Pedro, aí já vão para 815 mil pessoas, aí o negócio aumenta e aumenta demais. Deixa eu fazer uma outra pergunta. 845. Para ser preciso. Para ser preciso. Bom, tá bom. Então tá feita aí a atualização, o Cláudio está fazendo, aí está redigindo. Sim. Beto, deixa eu só fazer aqui um complemento àquilo que o Ronei falou a respeito da outra linha, né, da linha que cruza o X. Dessa vez, a Secretaria Metropolitana de Transportes do Estado não falou uma palavra sequer desse novo trajeto de Sorocaba até Pindamonhangaba. Eles silenciaram, eu tentei tirar mais algumas informações, estou aguardando ver se eles vão complementar essas informações, né? Mas esse novo projeto aí até Campinas, ele terá 101 quilômetros de extensão ao longo das estações que ele vai percorrer, passando por Jundiaí também, né? Agora, de fato, Limeira com 320 mil habitantes mereceria realmente essa questão. Mas a tribuna, Ronei, ela vem acompanhando esse desenrolar aí desde 2017, quando foi anunciada essa possibilidade da volta do trem de passageiros, né? Ela foi anunciada pelo Alckmin até Americana, depois o Dória confirmou até Americana, num segundo procedimento ele confirmou prioridade para Campinas,
e nós fizemos em torno de 7 a 8 matérias sobre isso, e ela realmente ficou em Campinas. Vamos esperar que a situação modifique, mesmo porque Limeira teve algumas reuniões, alguns eventos para pressionar o governo do estado, o próprio prefeito foi até São Paulo conversar no gabinete, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, se mostrou solidária à extensão do projeto, né, como uma forma de desafogar as rodovias aqui, que nós sabemos estão esgotadas, tanto a Bandeirantes como a Anhanguera, no sentido São Paulo e sentido interior, né? Mas, ao que tudo indica, por enquanto, isso vai ficar nesse trajeto até Campinas mesmo, e com o desenvolvimento do trem de passageiros. Uma pena, né? Porque quem já utilizou o trem de passageiros aqui de Limeira para as outras cidades é realmente muito interessante, seria um meio de transporte bastante efetivo e também um meio de transporte, vamos dizer assim, um pouco mais limpo, né? Quer dizer, era limpo quando era elétrico, agora é a diesel, né? É isso aí. Ney, deixa eu aproveitar agora a sua presença. A gente tem antecipado, bom, eu, né? No nosso caso aqui, a gente está sempre antecipando artigos, antecipando comentários, é tanta coisa que acontece. E eu estou antecipando aliás, vou começar a antecipá-lo hoje à tarde, em relação aos debates eleitorais. Então eu queria propor esse tema para você e para o Cláudio, porque tanto o ex-presidente Lula como o presidente Bolsonaro têm colocado algumas questões, né, para as emissoras, principalmente relacionadas ao pool. E a Rede Globo começou, através do Globo News, né, do seu canal Globo News, a fazer entrevistas. Hoje, inclusive, será entrevistado o candidato Ciro Gomes, que promete dar um pouco mais de emoção nessas entrevistas, que estão, particularmente, estou considerando muito chatas. Mas aí a questão é que a Globo quer ser a última, a CNN acaba de cancelar uma por falta do Lula e também do Bolsonaro, e assim as outras estão tentando fazer uma composição, mas a fogueira de vaidades não tem permitido esse acordo entre as emissoras. Eu queria um olhar seu e do Cláudio também, começando por você, no que acrescentaria esse debate eleitoral sem a presença de Lula e Bolsonaro, e quais seriam os riscos, e essa é uma grande dúvida também, de acompanharmos esse confronto sem uma mediação realmente neutra. Primeiro, quem fala? Doutorinho? Não, por favor, seja você. Veja, a primeira coisa fundamental é que eu ando bastante descrente do resultado que os debates possam provocar. E eu explico a razão da minha descrença. Todos os candidatos, quando eles vão para um debate desta importância, eles passam por semanas e semanas de treinamento. Aquilo que hoje os marqueteiros chamam de media training. Eles são treinados de tal modo que eles quase decoram o discurso. Eu fiz teatro durante algum tempo e eu penso que para nós, para qualquer um de nós, uma pessoa minimamente informada, desenvolvida, é possível você decorar textos e mais textos, páginas e mais páginas de um texto. Um ator, por exemplo, consegue fazer isso com muita facilidade. Há técnicas para isso. A sensação que eu tenho é que os debates, a partir do advento do media training, eles são pecinhas de teatro muito bem ensaiadas. Os marqueteiros contratam o serviço de media training e os candidatos vão para estes debates sabendo o que fazer. Tem um script nas mãos e executa aquele script como um bom ator. Salvo algumas exceções, com alguns imprevistos que possam acontecer, na regra os debates acontecem desta forma. O candidato não responde as perguntas para a qual é inquirido, e ele passa, a partir de um treinamento específico, questionar e apresentar as suas ideias a partir de questionamentos que ele próprio não responde. Então ele utiliza aquele espaço na mídia para apenas fazer a sua propaganda para a qual foi treinado. Então, nos últimos anos, Beto, eu não vejo muito resultado para uma decisão clara e crítica de um voto a partir de um debate. Nesse sentido, ando descrente com os debates. A ausência dos candidatos, dos dois principais, dos candidatos que lideram
ao processo eleitoral, para mim, é em função de uma única decisão. Os staffs das duas campanhas acreditam que os candidatos têm mais a perder do que a ganhar participando dos debates. Isso é muito claro. A razão para isso é muito clara. Todos os outros candidatos que estão na chamada terceira via, os nanicos, eles vão concentrar a sua artilharia para os candidatos que têm mais voto. Portanto, se eles forem para o debate, eles vão para ser atingidos, para serem atacados. Deste ponto de vista, os staffs das duas campanhas acreditam que a presença dos dois principais candidatos trará mais prejuízo para suas campanhas do que vantagens. E esta é a razão pela qual eu acredito que eles não irão em todos os debates do primeiro turno. A exceção será no segundo turno. No segundo turno, com certeza, eles devem participar de um ou outro debate, suponho eu. Cláudio, a sua opinião agora, Cláudio, por favor. Eu acho que o Ronei tem razão nessa questão do media training, né? O problema é você segurar algumas línguas, né? Como a de Bolsonaro, por exemplo, que ele gosta do improviso e ele não é afeto a nenhum media training, né? Ele fala aquilo que dá na cabeça, mas eu acredito que realmente os últimos debates não têm contribuído em nada para uma escolha de candidato ao cargo de presidente da República. Mesmo porque, se nós tivermos a presença dos dois, nós teríamos uma centralização dos ataques de ambos, um contra o outro, né, o outro contra um, e os demais candidatos também, com certeza, perderiam a visibilidade com a presença de Lula e de Bolsonaro. Não sei se eles vão, eu acredito que eles não participem agora nesse primeiro turno, né, dos debates. No segundo turno, aí é uma outra história, mas também nós sabemos que o Bolsonaro não é muito chegado a esse tipo de discussão. Eu não sei, ele não teria outra desculpa, no caso da última eleição lá, que foi a facada, né? O esfaqueamento, para não participar. E não participando, as emissoras cancelam os debates. Eu ainda bato naquela tecla do pool de emissoras de televisão para fazer um debate reunindo todas as emissoras que têm interesse num pool. Mas aí, como disse o Beto, fica naquela questão da fogueira das vaidades, né? Aí não se consegue uma discussão, um debate entre as empresas de mídia para que esse pool seja feito. Outro aspecto que me chama a atenção, e agora coloco para ambos também, é com relação à isenção das perguntas. Eu concordo com o Ronei, quando você fala que muitas vezes o candidato ele não fica muito atento ao que lhe é perguntado, né? Mas alguns jornalistas que eu acompanho diariamente, por dever de ofício, meu caro Ronei, porque nós jornalistas temos que estar antenados com todas as posições, todos os canais, para a gente compor a nossa opinião também. Mas alguns jornalistas, claramente, já desde muito tempo, eles se contrapõem, até de uma maneira exagerada, provocados que são pelo presidente Bolsonaro, que muitas vezes faz críticas muito contundentes à própria imprensa. E aí eu faço essa colocação. Aquele jornalista que não mantém uma certa isenção, principalmente em relação a um político, ele o torna suspeito também quando faz a pergunta, porque existem alguns jornalistas que têm a capacidade de induzir a própria resposta no seu entrevistado. E aí mora o perigo, Ronei. Sem sombra de dúvida, Beto. Eu acredito que atingir a isenção é quase impossível. O campo da imparcialidade ele é quase inatingível. Mas o jornalista precisa buscar esta condição, ele precisa perseguir esta condição. Então, numa situação de debate, o jornalista ele vai votar em alguém, ele tem o seu predileto dentre todos, mas ele não pode deixar com que esta predileção interfira na isenção. Quando eu fui presidente da Câmara, isso acontecia o tempo todo. Eu estava lá presidindo uma sessão, mas eu sabia que, enquanto presidente, eu precisava alcançar a neutralidade, buscar, tentar esta neutralidade, para fazer com que o trabalho de plenário acontecesse da melhor forma possível. E eu, particularmente, digo para os senhores que muitas vezes não conseguia, não é?
deixava a minha predileção falar mais alto. Mas isso não é possível. Num debate, é fundamental que quem conduza a mediação do debate busque a neutralidade. E nós sabemos que é muito difícil alcançar esta neutralidade. Provavelmente esta seja uma das razões pelas quais os candidatos, sobretudo aqueles que estão na frente, evitem, recusem a participação desses debates. E eu adianto, não é? Eu não acredito que os debates sejam determinantes para que o eleitorado escolha os seus candidatos. Eu acredito que a interferência, o impacto de um debate no resultado eleitoral, ele é muito baixo, ele é insignificante, se pensar no desgaste que os candidatos são expostos. Sim, sim, sim. E agora, Cláudio, só para a gente caminhar para o fechamento, queria que você me ajudasse também num número que você já traz há bastante tempo e me parece consolidado, ou seja, existe um contingente expressivo de eleitores que já está absolutamente decidido em quem vai votar nessa polarização, né, Cláudio? Sim, Beto, nós já temos esse contingenciamento, né? Nós já temos essa definição dos candidatos, dos eleitores que estão já definidos, que não mudam mais o voto, né? E isso daí é que vai levar ou não a eleição para o segundo turno. E a questão da isenção realmente é difícil, mas agora eu em que um debate no segundo turno entre Jair Bolsonaro e Lula, por exemplo, se esse for o resultado do primeiro turno, né? Um debate feito pelas emissoras de TV, os dois seriam atacados igualmente. Bolsonaro, pela aversão dele à imprensa e os ataques aos jornalistas, e Lula por todo o passado referente a Lava Jato. Então, não acredito que haveria uma forma de você não atingir um sem atingir o outro. As emissoras de televisão, existem algumas que são pró-Bolsonaro, a gente sabe disso, né? Mas, na hora do vamos ver, com certeza elas estariam bem afiadas para essa questão, Beto. A definição do voto, realmente, eu acho que não deve trazer mudanças circunstanciais, ou seja, mudanças circunstanciais apenas, né? E fazer, desculpa, fazendo com que, de repente, candidatos, eleitores, eles optem pelo voto útil ou para encerrar no primeiro turno as eleições, ou para tentar ampliar a margem do candidato que está em segundo lugar. Então, eu acho que isso já estamos com esses números devidamente definidos. Resta saber agora se teremos ou não o segundo turno. Perfeito. Cláudio, está faltando para você aquela aguinha sagrada de São Pedro. Aquela aguinha é formidável, viu? Eu já bebi muito daquela água de águas de São Pedro. Sim, já. Aquela água é espetacular, viu? É isso aí. Bom, para a gente fechar, Ronei, hoje a gente termina então a nossa primeira temporada aqui do Debate Farol, que voltará apenas em meados de setembro. Já lhe convido a acompanhar o nosso programa e convido você também amanhã para ler um assunto interessante que eu estou trazendo no editorial aqui do Farol. Ronei, os advogados, né? Os bacharéis em direito, como é o meu caso, sempre tem uma data especial no ano, né? Que é o dia 11 de agosto, né? Que é o dia do advogado, mas é mais conhecido como dia da pendura. Meu amigo, esse ano aqui o dia da pendura promete ser bastante quente, viu? Porque duas manifestações gigantescas a favor, não populares, mas duas manifestações gigantescas a favor das urnas devem ser anunciadas exatamente no 11 de agosto, viu, Ronei? Puxa vida, vamos refletir essas discussões, essas questões são fundamentais. Eu tenho sentido a sociedade atenta à defesa da democracia, Beto. E é uma luta que todos nós, independente de nossas predileções políticas, devemos encampar. Nós não podemos admitir qualquer questionamento ao principal evento
que sustenta a democracia, que no caso é a eleição. E eu entendo que, de forma muito sábia, a sociedade está se mobilizando para poder enfrentar qualquer ameaça ao princípio democrático, à democracia, e ao principal evento da democracia, que é a eleição. Nós sabemos que a democracia não se encerra na eleição, é importante que isso fique claro, mas ela é um dos eventos fundantes da democracia. Não é só a eleição, é óbvio. A democracia acontece com o exercício da cidadania, mas a eleição, o evento da escolha de seus dirigentes, é um dos elementos mais importantes, diria eu, da democracia. Nós precisamos tomar partido em defesa da democracia, sem sombra de dúvida. Vale a pena sermos partidários. Valeu, Ronei. Muito obrigado pela brilhante contribuição mais uma vez no nosso programa. Uma excelente sequência de semana. Cláudio, nos vemos Beto, mais à noite. Deixa eu só fazer Claro. uma colocação final. Hoje está fazendo 45 anos que o jurista Goffredo Silva Teles leu a Carta aos Brasileiros nos pátios das Arcadas, né, na Universidade de São Francisco, reunindo um grupo de estudantes, de professores, pedindo a democracia. Isso ainda em vigor a ditadura, que foi em 1977, Beto. Hoje é 45 anos da leitura da Carta aos Brasileiros. E só para registrar também, me lembro de papai contando, em 1954, ele participou de manifestações contra Getúlio Vargas, exatamente nesse mesmo Largo de São Francisco. Os estudantes estavam para pegar um avião para tentar depor o presidente Getúlio Vargas no dia anterior, 23 de agosto de 1954, quando o presidente, no dia 24, então, se suicidou, e veio a notícia, os estudantes, obviamente, não foram. Então, realmente, o Largo São Francisco tem muita história. Meu pai participou um pouco dessa história aí do Levante, inclusive, Levante que vocês dois sabem muito bem, que foi comandado pela Aeronáutica, né? Sim. Uma outra causa. Valeu. Ronei, um abraço, boa sequência de semana. Valeu. Cláudio, obrigado. Um abraço, tchau, tchau. E até a noite. Até a noite, Beto. Um grande abraço a todos, Ronei, e aos que nos acompanham por aqui. Uma ótima quarta-feira a todos também, né? Valeu, muito obrigado.